Venha devagar, não pare, disse o milionário à empregada. Eu sei que é grande, mas você consegue. Ele parou atrás dela, quando percebeu a hesitação diante da porta do despacho principal. O prédio ainda cheirava a café recém-passado e limpeza da madrugada, e aquele silêncio parecia julgar cada respiração. Vem devagar, não para, ele disse baixo, quase como quem ensina alguém a atravessar uma rua perigosa. Se essa história já te prendeu agora, comenta de onde você está assistindo. Deixa o like e se inscreve, porque confiança não nasce do nada. Ela tocou a maçaneta, sentiu a mão tremer e mesmo assim ficou. Ela respirou fundo sem olhar para ele. Aceitara aquele emprego para pagar dívidas antigas, não para enfrentar aquele homem todas as manhãs. Meses como empregada pessoal tinham sido feitos de agendas impossíveis, viagens relâmpago e silêncios longos no elevador. Ela vinha de um bairro onde decisões milionárias não existiam nem em sonho. Ele, ao contrário, caminhava com uma segurança moldada por contratos e perdas. A diferença aparecia na roupa, no passo e no modo como todos se afastavam quando ele surgia. Ainda assim, ele sempre diminuía o passo quando ela ficava para trás. Eu sei que é grande, disse indicando a sala além da porta, mas você consegue. Por dentro, ela sentiu o peso daquela mesa de vidro interminável, dos olhares que a mediriam sem piedade. Não era medo dele, era medo de falhar diante de todos. Ele não tocou nela, mas ficou perto o suficiente para que o apoio fosse real. A proximidade não constrangia, sustentava. Era um silêncio que dizia fica. Quando a porta se abriu, o mundo mudou de escala. Diretores ergueram os olhos, e ela avançou com a pasta colada ao peito, obedecendo ao próprio corpo. Ele permaneceu de pé ao lado dela, como promessa muda. Aquilo não era amor nem favor, era o começo da dignidade aprendida no risco. Se você já sentiu esse momento antes de atravessar sua própria porta, continua comigo. Às vezes, a vida só pede isso, não parar. Respirar, confiar e seguir mesmo com medo. O mundo onde ela agora pisava tinha regras invisíveis, mas implacáveis. Corredores longos refletiam passos apressados, e paredes de vidro deixavam tudo exposto, como se não houvesse espaço para erro. O prédio acordava cedo, e cada andar tinha um ritmo próprio, marcado por agendas lotadas e sussurros estratégicos. Para ela, tudo parecia grande demais. Os números nas telas, os cargos nas assinaturas de e-mail, o peso das decisões tomadas antes do almoço. Ainda assim, todos os dias, ela entrava, respirava e aprendia a existir ali. Lá fora, a cidade fervia em contrastes. Motoristas buzinavam, vendedores montavam barracas, gente comum lutava por mais um dia. Era desse lado que ela vinha, onde o barulho nunca parava e ninguém perguntava como você se sentia. Dentro da empresa, o silêncio valia ouro. Palavras eram medidas, olhares calculados. Ela sentia que precisava reaprender até a andar, ajustando o corpo a um espaço que não tinha sido feito para pessoas como ela, mas que agora exigia sua presença constante. O escritório dele ficava no último andar, onde o céu parecia mais perto e a pressão mais densa. Ali, decisões atravessavam países, mudavam destinos que ela só conhecia pelos noticiários. A mesa de vidro não era só um móvel, era um símbolo de transparência forçada. Tudo ali podia ser visto, julgado, lembrado. Ela organizava papéis, sabendo que cada folha carregava consequências reais. Aos poucos, entendia que aquele mundo não era frio por maldade, mas por sobrevivência. Havia uma hierarquia silenciosa que ela aprendeu observando. Quem falava primeiro, quem esperava, quem nunca precisava explicar nada. Ela, no começo, apenas escutava. Ouvia nomes, fusões, riscos e guardava tudo como quem coleciona mapas para não se perder. Ninguém perguntava de onde ela vinha, e isso era um alívio. Ao mesmo tempo, ninguém esperava nada dela além de eficiência. Esse anonimato inicial era proteção e prisão ao mesmo tempo. Ele se movia naquele ambiente como parte da arquitetura. Conhecia cada olhar, cada pausa estratégica. Para ela, era estranho perceber que alguém tão poderoso também parecia carregar cansaço nos ombros. Às vezes, ao fim do dia, ele ficava alguns segundos parado, olhando a cidade através do vidro. Nessas horas,
O mundo corporativo perdia a armadura, e ela percebia que aquele contexto exigia mais do que inteligência. Cobrava pedaços inteiros de quem ousava mandar. Com o passar das semanas, ela começou a entender o funcionamento daquele universo. Não era apenas sobre dinheiro, mas sobre controle e medo de perder. Cada reunião era uma batalha silenciosa, cada decisão, uma aposta. Ela não pertencia ali por origem, mas por presença diária. E isso mudava tudo. O mundo era duro, sim, mas não impenetrável. Havia frestas, e sem perceber, ela começava a se preparar para atravessá-las. Ela era feita de pequenos hábitos que ninguém ali percebia. Chegava antes do horário, arrumava a mesa com cuidado quase ritual e respirava fundo antes de ligar o computador. Trazia no corpo a memória de contas atrasadas, noites mal dormidas e a responsabilidade de sustentar mais do que a si mesma. Cada tarefa cumprida era uma vitória silenciosa. Não buscava destaque, buscava estabilidade. Ainda assim, algo nela chamava a atenção pela forma como observava tudo, como se estivesse sempre aprendendo, mesmo quando ninguém ensinava. Por dentro, havia uma luta constante entre se encolher e se afirmar. Ela falava pouco, mas pensava demais. Antes de cada reunião, ensaiava mentalmente possíveis erros, possíveis humilhações. O medo não vinha da incompetência, mas da consciência de não pertencer àquele lugar por herança. Ainda assim, toda vez que entregava um relatório impecável, sentia um fio de orgulho atravessar o peito. Era breve, quase culpado, mas real. Ela estava provando algo, mesmo sem saber para quem. O passado dela não era um segredo, apenas não interessava a ninguém ali. Cresceu vendo a mãe escolher entre pagar a luz ou comprar comida, aprendendo cedo que dignidade também é resistência. Esse aprendizado a tornara prática, atenta aos detalhes, firme nas pequenas coisas. No escritório, isso se traduzia em agendas sem falhas e decisões antecipadas. Ela não precisava ser brilhante, precisava ser confiável. E dia após dia, essa constância começava a desenhar outra imagem dela mesma. Com ele, a relação era feita de respeito contido. Ele falava pouco, mas observava tudo. Notara a forma como ela resolvia problemas antes que explodissem, como protegia o tempo dele sem pedir reconhecimento. Para ela, ele era uma presença exigente, mas justa. Nunca levantara a voz, nunca ultrapassara limites. Isso criava um espaço raro de segurança. Ela se permitia errar em silêncio e corrigir rápido, sabendo que não seria exposta por isso. Havia momentos em que ela se surpreendia sonhando acordada. Imaginava-se sentada àquela mesa de vidro, não como intrusa, mas como alguém que tinha algo a dizer. Logo afastava o pensamento, quase com vergonha. Sonhar parecia perigoso demais. Ainda assim, o desejo surgia insistente toda vez que ela compreendia uma discussão complexa ou antecipava uma decisão. Dentro dela, algo começava a pedir mais do que sobrevivência. Ela não sabia nomear essa transformação, mas sentia no corpo. Os ombros antes curvados começavam a se alinhar. A voz, quando precisava falar, já não sumia tanto. Era um crescimento silencioso, feito de escolhas pequenas e coragem diária. Ela ainda tinha medo, mas agora caminhava com ele. E isso mudava tudo. O que antes era apenas um emprego começava, sem aviso, a se tornar um caminho. Ele não nascera milionário, embora muitos ali gostassem de fingir que sim. Sua trajetória fora marcada por perdas calculadas, apostas altas e noites em claro decidindo destinos que não tinham rosto. Aprendera cedo que fraqueza custa caro e que hesitar diante dos outros é abrir espaço para ser engolido. Por isso, construíra uma postura firme, quase impenetrável. Para o mundo era frio. Para si mesmo, era apenas alguém que não podia se permitir parar. O poder não o tornara cruel, mas exigente até consigo. Naquele ambiente, ele era visto como o antagonista natural, o homem que cortava, decidia, encerrava histórias com uma assinatura. Sabia disso e aceitava o papel. Não porque gostasse, mas porque alguém precisava sustentar a dureza das decisões. Cada não que dizia carregava consequências que poucos estavam dispostos a assumir. Ele se tornara esse filtro, e com o tempo, percebeu que o isolamento vinha como parte do pacote. Liderar significava caminhar sozinho,
mesmo cercado de gente. O que poucos sabiam é que ele observava mais do que falava. Reparava em quem tremia ao apresentar uma ideia, em quem se escondia atrás de palavras difíceis. Notara nela algo diferente desde o início. Não a ambição barulhenta, mas a coragem silenciosa. Isso o intrigava. Ela não tentava impressionar, tentava acertar. Em um mundo de egos inflados, essa postura era quase subversiva. E ele respeitava o que não precisava gritar. Por dentro, ele carregava um conflito que nunca verbalizava. Sabia que o sistema que ajudara a construir esmagava pessoas como ela todos os dias. Ainda assim, precisava mantê-lo funcionando. A linha entre justiça e eficiência era fina, e ele a atravessava com cautela. Quando havia hesitar, algo nele freava. Não por pena, mas por reconhecimento. Ele também já estivera diante de portas grandes demais, fingindo segurança para não ser expulso. A proximidade entre eles era feita de limites claros. Ele nunca ultrapassava, nunca sugeria nada além do profissional. Justamente por isso, cada gesto de apoio ganhava peso. Um silêncio ao lado, um olhar firme, uma instrução curta. Ele sabia que, naquele mundo, confiança não se dava de presente. Era construída, e sem planejar começava a investir nela algo que ia além da função. Era quase um teste moral consigo mesmo. Ele entendia que o verdadeiro antagonista não era ele, mas o medo que rondava todos ali. Medo de falhar, de cair, de ser substituído. Ao escolher não quebrá-la, ele confrontava esse medo, não a protegendo do mundo, mas ensinando-a a atravessá-lo. Era um risco, para ela e para ele, porque naquele jogo, ajudar alguém a crescer significava aceitar que um dia ela poderia não precisar mais dele. O primeiro grande giro aconteceu numa manhã aparentemente comum. A agenda indicava uma reunião decisiva com investidores externos, gente acostumada a testar limites e humilhar quem considerassem fraco. Ele entrou no escritório com o semblante fechado e deixou uma pasta grossa sobre a mesa dela. "Hoje você vem comigo", disse sem rodeios. O coração dela acelerou. Não era um pedido, era uma decisão. Ela assentiu, mesmo sentindo o chão se mover sob os pés. Algo estava prestes a mudar. No elevador, o silêncio pesava mais que o habitual. Ela segurava a pasta como se fosse um escudo. Ele percebeu o nervosismo, mas não tentou suavizar. "Eles vão provocar", avisou. "Não é pessoal, é jogo." Ela ouviu, tentando memorizar cada palavra. Quando as portas se abriram, o corredor parecia mais longo. Cada passo exigia esforço consciente. Ainda assim, ela não parou. O aviso dele ecoava como um fio ao qual se agarrar. A sala de reuniões era maior do que qualquer outra que ela conhecera. A mesa de vidro parecia não ter fim, refletindo rostos atentos e avaliadores. Ele indicou uma cadeira ao lado da dele. Esse gesto simples alterou toda a dinâmica. Alguns olhares se ergueram com curiosidade, outros com desdém. Ela sentiu o calor subir pelo rosto, mas abriu a pasta. O mundo esperava algo dela, mesmo sem acreditar nisso. No meio da apresentação, um dos investidores interrompeu com ironia. Questionou números. Insinuou despreparo. O velho medo voltou com força. Ela olhou para ele buscando orientação. Por um instante ele permaneceu em silêncio. Esse silêncio era a prova. Então, com um leve aceno de cabeça, autorizou. Não a salvou. Deu espaço. A escolha agora era dela. O giro estava completo. Ela respondeu com dados claros, voz ainda trêmula, mas firme. Corrigiu o investidor sem agressividade, sustentando o olhar. A sala ficou quieta. Não houve aplauso, apenas respeito forçado. Ele observou, atento. Aquela não era mais apenas sua empregada. Algo se deslocava ali, visível para quem quisesse enxergar. O risco que ele assumira começava a fazer sentido. Quando a reunião terminou, ninguém comentou nada no caminho de volta. No elevador, ele finalmente falou. "Você não se escondeu." Não era elogio, era constatação. Ela sentiu um calor estranho no peito, mistura de alívio e orgulho. Aquele momento mudara a relação deles e, mais importante, mudara a relação dela consigo mesma. O mundo não encolhera. Ela tinha crescido. Depois daquele dia, nada voltou exatamente ao lugar anterior. O escritório parecia o mesmo, mas o ar entre eles tinha outra densidade.
Ela passou a ser chamada para reuniões menores, estratégicas, onde antes só entrava para servir café ou recolher papéis. Cada convite vinha acompanhado de um frio no estômago, mas também de uma estranha sensação de merecimento. Não era promoção, nem promessa. Era aproximação. E isso exigia dela mais atenção, mais preparo, mais coragem para ocupar o espaço sem pedir desculpas. Ele observava essa mudança com cautela. Sabia que qualquer passo em falso poderia expô-la a um ambiente que não perdoava fragilidades. Por isso, mantinha a postura firme, sem privilégios aparentes. Orientava com frases curtas, quase secas. Ainda assim, havia uma intenção clara: empurrá-la para a frente, sem deixá-la cair. Esse equilíbrio o cansava mais do que contratos difíceis. A tensão entre proteger e exigir se tornava parte do cotidiano, silenciosa, constante. Ela começou a estudar à noite. Depois do trabalho, abria o notebook velho na mesa da cozinha e revisitava termos, gráficos e estratégias. O cansaço vinha pesado, mas a vontade era maior. Cada conceito entendido era uma porta a menos fechada. Não contava isso a ninguém. Era um esforço íntimo, quase secreto, como se tivesse medo de que o sonho fugisse se fosse dito em voz alta. O corpo doía, mas a mente permanecia acesa. No trabalho, pequenos testes surgiam. Ele pedia sua opinião em assuntos específicos, sempre em particular. Ela respondia com cuidado, medindo palavras. Às vezes, acertava. Às vezes, errava. Quando errava, ele não a corrigia na hora. Deixava que ela mesma percebesse. Esse método doía mais que uma repreensão, mas ensinava de verdade. Ela aprendia a sustentar as próprias conclusões, a revisar sem se anular. A tensão crescia, mas junto vinha o aprendizado. Os outros começaram a notar. Comentários atravessados, olhares longos demais. Alguns questionavam sua presença, outros a ignoravam de propósito. Ela sentia o peso disso nos ombros, como se carregasse uma culpa invisível. À noite, pensava se valia a pena. Se não era melhor voltar ao lugar confortável do anonimato. Mas algo dentro dela resistia. Voltar atrás agora parecia mais assustador do que seguir em frente. Ele percebia a hostilidade crescente e não a subestimava. Sabia como aquele mundo reagia quando alguém fora do padrão avançava. Ainda assim, não interferia diretamente. Acreditava que enfrentá-los fazia parte do processo. Em momentos raros, porém, intervinha com autoridade seca, cortando comentários desnecessários. Não explicava, não justificava. Apenas mantinha o espaço aberto para que ela pudesse continuar. Era um apoio firme, embora discreto. Havia dias em que ela chegava perto do limite. Em uma tarde especialmente tensa, errou um dado simples diante de todos. O silêncio que se seguiu foi cruel. Ela sentiu o rosto queimar, a velha vontade de desaparecer. Antes que alguém dissesse algo, ela mesma se corrigiu, assumindo o erro. A voz falhou, mas não cedeu. Ele permaneceu em silêncio, observando. Aquela reação, mais do que o acerto, era o que importava. Depois, sozinha no banheiro, ela apoiou as mãos na pia e respirou fundo. As mãos tremiam. Não era só sobre trabalho. Era sobre provar todos os dias que merecia estar ali. As lágrimas ameaçaram cair, mas não caíram. Ela lavou o rosto, endireitou os ombros e voltou. A decisão de continuar era diária, quase cansativa. Ainda assim, cada retorno fortalecia algo dentro dela que antes não existia. A proximidade entre eles também mudava, sutilmente. Não havia intimidade, mas havia confiança. Ele passou a delegar tarefas mais sensíveis, coisas que exigiam sigilo e critério. Ela entendia o peso disso. Cada documento confiado era uma responsabilidade enorme. Não havia espaço para falhas. Essa tensão constante criava uma conexão estranha, feita mais de respeito do que de palavras. Era uma dança cuidadosa, sem passos em falso. Em certos fins de tarde, quando o prédio esvaziava, eles ficavam em silêncio no escritório. Ele analisava relatórios, ela organizava arquivos. Às vezes, trocavam poucas frases sobre decisões difíceis. Nesses momentos, ela percebia o custo do poder. O cansaço dele não era físico, era moral. Tomar decisões que afetavam milhares de pessoas deixava marcas.
Isso quebrava a imagem simples que ela tinha dele, tornando-o mais humano, mais falho. Ela, por sua vez, começava a enxergar seu próprio valor com mais clareza. Não era apenas alguém obediente e eficiente. Tinha visão, senso crítico, capacidade de aprender rápido. Essa descoberta era libertadora e assustadora ao mesmo tempo. Se ela podia mais, teria que escolher até onde ir. E escolher implicava risco. Permanecer pequena já não era confortável, mas crescer exigia enfrentar medos antigos. O ambiente continuava hostil em muitos momentos. Um colega insinuou que ela só avançava por estar bem posicionada. A frase caiu como um golpe. Ela sentiu a injustiça ferver por dentro, mas não respondeu. Preferiu deixar que o trabalho falasse. Mais tarde comentou o ocorrido com ele. Ele ouviu em silêncio e disse apenas: "Continue." Aquela palavra simples carregava uma estratégia inteira. Resistir também era uma forma de vencer. Com o tempo, ela começou a ser procurada por outros funcionários para pequenas orientações. Nada oficial, nada declarado, mas havia reconhecimento. Ela ajudava quando podia, lembrando de onde vinha. Não se colocava acima de ninguém. Isso criava alianças discretas, quase invisíveis. O espaço dela se ampliava não pela força, mas pela confiança construída. Cada gesto contava. Cada escolha moldava o caminho. Ele via tudo isso com atenção. Sabia que estava diante de algo raro, alguém crescendo sem perder a dignidade. Isso o confrontava com suas próprias escolhas passadas. Quantas vezes sacrificara pessoas em nome da eficiência? A presença dela era um espelho incômodo. Ainda assim, ele não recuava. Acreditava que permitir esse crescimento era uma forma de reparar, mesmo que parcialmente, as durezas do sistema. A tensão entre eles e o mundo ao redor seguia aumentando. Era claro que, em algum momento, algo teria que se resolver. O avanço dela não passaria despercebido para sempre. Haveria confronto, resistência aberta. Ambos sentiam isso, mesmo sem falar. Ainda assim, continuavam, porque parar agora seria negar tudo o que tinham construído, e nenhum dos dois estava disposto a voltar atrás. O confronto veio numa reunião extraordinária, convocada às pressas no fim da tarde. A sala estava cheia, o ar denso, e a pauta escondia mais do que mostrava. Um conselheiro antigo questionou publicamente a presença dela em decisões estratégicas. As palavras eram educadas, mas o tom era de acusação. Ela sentiu o coração acelerar, o corpo inteiro em alerta. Pela primeira vez, o ataque não era indireto. Era claro, calculado, feito para colocá-la de volta no lugar de onde nunca deveria ter saído. Ela respirou fundo, lembrando de cada noite de estudo, de cada erro corrigido em silêncio. Olhou para ele por um segundo, buscando não permissão, mas alinhamento. Ele não desviou o olhar, não disse nada. Aquela ausência de defesa era a prova final. O silêncio dele não era abandono, era confiança absoluta. Ela percebeu isso no instante em que o medo cedeu espaço a algo mais firme. A escolha agora era pública, irreversível. Ela falou. Não levantou a voz, não pediu desculpas. Expôs dados, explicou processos, assumiu limites. Disse claramente o que sabia e o que ainda aprendia. A honestidade cortou mais fundo que qualquer retórica. Alguns tentaram interromper, mas ela manteve o ritmo, sustentando o olhar. Cada frase era um passo à frente. Não para agradar, mas para ocupar. O corpo tremia, mas a voz seguia. Era ali que tudo se decidia. O conselheiro tentou desqualificá-la com ironia. Foi então que ele interveio. Não para defendê-la como subordinada, mas para confirmar o mérito do trabalho. Suas palavras foram poucas e precisas. Disse que confiava nas análises dela porque elas se sustentavam sozinhas. Aquilo mudou a sala. O ataque perdeu força. A revelação não era sobre favoritismo. Era sobre competência reconhecida. O sistema, por um instante, foi obrigado a se olhar no espelho. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase físico. Ninguém aplaudiu. Não havia celebração, mas havia aceitação forçada. A tensão começou a se dissolver lentamente, como fumaça. Ela sentiu um cansaço profundo, misturado a alívio. Não tinha vencido pessoas. Tinha vencido a própria dúvida. Se esse momento te toca, se inscreve agora e comenta o que você faria no lugar dela.
Histórias assim só existem porque alguém decide ficar. Depois da reunião, ela ficou sozinha na sala vazia por alguns minutos. As mãos ainda tremiam. Sentou-se, fechou os olhos e respirou. O corpo precisava alcançar o que a mente já sabia. Ela tinha atravessado. Não havia mais retorno ao anonimato. Aquilo assustava, mas também libertava. Pela primeira vez não se sentia intrusa. Sentia-se presente, inteira. Ele entrou depois, fechando a porta com cuidado. Não sorriu. Apenas disse: "Você sustentou." Era tudo. Não precisava de mais. Aquela frase carregava respeito, reconhecimento e um limite claro. Eles não celebraram juntos. Não havia espaço para isso. O que existia ali era algo mais sólido, menos visível, uma confiança que não precisava ser anunciada. A revelação final não estava nos outros, mas nela. Entendeu que não precisava ser escolhida para existir naquele espaço. Precisava escolher-se. O medo ainda estava ali, mas agora caminhava atrás. O clímax não era a vitória externa, mas a interna. Ela tinha assumido a própria voz diante de quem tentava silenciá-la. Quando saiu do prédio naquela noite, a cidade parecia diferente. Os sons, as luzes, tudo tinha outra textura. Não porque o mundo mudara, mas porque ela mudara dentro dele. Se essa virada também fala com você, comenta aqui embaixo o que te impede de avançar. Às vezes, atravessar a porta é o ato mais revolucionário que existe. Nos dias seguintes, as consequências começaram a aparecer, silenciosas, porém concretas. Ela recebeu um novo crachá, não mais como símbolo de status, mas de responsabilidade ampliada. Passou a assinar documentos, a responder e-mails que antes apenas organizava. Cada ação era observada, medida, testada. Ela sentia o peso disso ao acordar e ao dormir. Ainda assim, havia uma calma nova no peito. Não era euforia. Era a coerência entre quem ela era e o lugar que ocupava. Ele também mudou a forma de agir. Delegou mais, confiou processos inteiros às mãos dela. Não fez anúncios nem discursos. Reparação, para ele, vinha em gestos práticos. Defendeu decisões baseadas no trabalho dela, sustentou posições quando outros hesitaram. Isso custava capital político, e ele sabia. Ainda assim, assumia o risco. Cada escolha era uma forma de alinhar poder com justiça, mesmo que o sistema resistisse a essa combinação. Ela começou a reparar nas pessoas ao redor. Funcionários invisíveis, como ela fora um dia, buscavam orientação. Ela escutava, explicava, abria espaço quando podia. Não prometia atalhos, apenas clareza. Esse cuidado gerava algo raro: confiança horizontal. Pequenos núcleos de colaboração surgiam, discretos. O ambiente não se tornara gentil, mas ficara menos hostil. A presença dela alterava dinâmicas sem alarde, como água moldando pedra. Houve um momento simbólico numa tarde comum. Um relatório importante chegou com um erro grave, não causado por ela. Antes, teria passado adiante em silêncio. Dessa vez, chamou o responsável, revisaram juntos, corrigiram. Não houve exposição nem punição pública, apenas solução. Esse gesto ecoou. Reparar também era ensinar. A dignidade deixava de ser exceção e começava a virar prática. Em casa, ela conseguiu pagar uma dívida antiga. Guardou o comprovante na gaveta, como quem guarda um troféu íntimo. Ligou para a mãe, conversaram sobre coisas simples. Pela primeira vez, não sentiu vergonha do cansaço. O trabalho duro agora tinha retorno visível. Não era riqueza, mas era estabilidade conquistada. A reparação não vinha só do escritório, atravessava a vida inteira. Ao fim de uma semana longa, ela saiu do prédio ao lado dele. Caminharam alguns metros em silêncio. Ele disse apenas: "Você abriu caminho." Ela respondeu com um aceno breve. Não havia promessa futura nem dependência. Havia respeito mútuo e espaço conquistado. Cada um seguiu seu rumo. O sistema não tinha sido derrotado, mas fora ajustado. E naquele ajuste, algo essencial tinha sido restaurado. Ela aprendeu que confiança não chega de repente. É construída quando alguém decide não parar, mesmo com medo. Cada porta atravessada deixou marcas, mas também abriu espaço para existir com dignidade. O mundo continuava desigual, duro, exigente. Ainda assim,
Ela já não se sentia pequena dentro dele. A vitória não foi sobre pessoas ou cargos, mas sobre a ideia de que seu lugar estava predeterminado. O crescimento veio do esforço consciente, repetido, invisível na maior parte do tempo. Ele, por sua vez, compreendeu que poder sem responsabilidade corrói. Ao apostar nela, não salvou ninguém. Permitiu que alguém se mostrasse. Isso também o transformou. Liderar deixou de ser apenas impor decisões e passou a incluir sustentar talentos improváveis. O respeito que nasceu ali não era sentimental, mas ético. Quando o sistema permite justiça, mesmo em pequenas doses, ele se torna menos violento para todos. A moral dessa história não fala de milagres nem de atalhos. Fala de escolhas diárias, de coragem silenciosa e de permanecer inteiro em ambientes que tentam te quebrar. Dignidade não é concedida, é exercida. Confiança não é cega, é construída com ações consistentes. Se você acredita que é possível crescer sem perder quem se é, escreva confiança nos comentários. Às vezes, amor também é isso. Respeito que sustenta. E se essa história tocou algo em você, guarda essa imagem. Uma mão tremendo na maçaneta, um passo à frente e a decisão de não parar. O mundo não muda de uma vez, mas muda toda vez que alguém escolhe atravessar. Compartilha essa mensagem com quem precisa ouvir hoje. Porque quando alguém confia em si mesmo, abre caminho para outros. E isso, mais do que sucesso, é redenção.